Quando você abre o Antigo Testamento e lê sobre José, sobre Ruth, sobre Davi, o que você enxerga primeiro? Uma espécie de conto de fadas espiritual, cheio de lições de moral? Ou uma história real, com gente real, num tempo real, onde o Deus da aliança está agindo na história para conduzir tudo até Cristo e até o fim dos tempos? Hoje eu quero caminhar com você por essas narrativas, especialmente Gênesis 37 até capítulo 50 e Ruth capítulos 1 a 4, e também alguns trechos da vida de Davi em 1 Samuel e 2 Samuel. Mas quero fazer isso de um jeito que talvez você não esteja acostumado. Não como uma lista de faça como José, imite Ruth, seja Davi. E sim como parte de uma única grande história que vai de Gênesis até Apocalipse. Primeiro, a gente precisa lembrar que as narrativas do Antigo Testamento não são parábolas inventadas, como as parábolas que Jesus contou. São relatos históricos teológicos. Ou seja, são acontecimentos reais, dentro de tempo e espaço, interpretados à luz da aliança de Deus com seu povo. O objetivo principal não é montar uma cartilha de virtudes, mas mostrar quem Deus é, o que Ele está fazendo com seu povo, e como tudo isso aponta para o futuro da aliança, culminando em Cristo e no seu reino. Então, ao ler uma narrativa bíblica, a pergunta-chave não é primeiro o que eu devo fazer, mas o que Deus está fazendo nessa história. Só depois é que vem a pergunta, como os personagens respondem a ele. E, finalmente, como isso me chama a responder hoje? Se a gente inverte essa ordem, cai no moralismo, numa leitura rasa, pesada, que gera culpa e frustração. Vamos olhar primeiro para José. Em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, nós vemos uma família em crise. Jacó, o patriarca, tem uma casa marcada por favoritismo, ciúmes, inveja, mentiras. Os irmãos de José o odeiam, vendem o próprio irmão como escravo, e dizem ao pai que ele morreu. Ao mesmo tempo, uma grande fome se aproxima sobre a terra. O texto repete uma expressão importantíssima: o Senhor era com José e o Senhor o fazia prosperar. Mesmo quando José está na casa de Potifar, mesmo quando é injustamente acusado e lançado na prisão, mesmo quando parece abandonado, a Bíblia insiste: Deus estava com ele. E lá na frente, quando José se torna governador do Egito e salva muitas vidas na época da fome, ele mesmo interpreta sua história dizendo, em Gênesis capítulo 45, que Deus o enviará à frente para a preservação de vida. E em Gênesis capítulo 50, ele diz àqueles irmãos que o traíram: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui aparece um padrão teológico profundo. Deus é soberano, ele governa inclusive os atos maus de seres humanos, sem ser autor do pecado, mas usando o mal para cumprir seus decretos de salvação. José não é apenas um rapaz esforçado que deu a volta por cima. Ele é um instrumento de Deus para preservar a linhagem da aliança, manter viva a família de Jacó, da qual virá o povo de Israel, que mais tarde será libertado no Êxodo. Perceba a dimensão escatológica disso. Quando parece derrota. Quando tudo indica fracasso, Deus está conduzindo o enredo para a preservação do seu povo e para a continuidade da promessa feita a Abraão. Esse padrão antecipa o modo como ele usará a cruz de Cristo, que aos olhos humanos é derrota, vergonha, humilhação, para se tornar a vitória final sobre o pecado e a morte. Agora, olhe comigo para o livro de Ruth. Ele se passa nos dias dos juízes, um período em que, como diz o livro de Juízes, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É um tempo de decadência espiritual em Israel, de infidelidade generalizada, idolatria, violência. Há fome na terra, inclusive em Belém, que significa a casa do pão. Uma família deixa a terra da promessa e vai para Moabe. Ali, Noemi perde marido, perde seus 2 filhos, e só restam ela e 2 noras moabitas, Ruth e Orfa. Noemi volta para Belém amargurada, se sentindo vazia, sem descendência, sem futuro. Ruth, porém, decide se unir ao Deus de Noemi e ao povo de Noemi, dizendo aquelas palavras conhecidas: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O livro destaca figuras importantes da lei de Israel, como Levirato e o resgatador, Uguel. Boaz, parente de Noemi, entra em cena como esse resgatador, que assume a causa daquela família, redime a terra, casa-se com Ruth, e assim, restaura o nome e a linhagem de Elimeleque. Tudo isso acontece em cena simples: uma mulher pobre colhendo espigas num campo, um parente agindo com integridade, uma cidade pequena observando. Mas o final do livro de Ruth nos pega de surpresa com uma genealogia. De Ruth Boaz nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Em meio ao caos, em meio à infidelidade de Israel, Deus está discretamente construindo a genealogia do maior rei do Antigo Testamento, e, mais além, do Messias. A história de Ruth não é só um modelo de fidelidade e lealdade. Ela é um sinal de que Deus está incluindo as nações no seu plano, trazendo uma moabita para dentro da linhagem do rei, e mostrando que a esperança messiânica está viva, mesmo quando parece que tudo está quebrado. E então chegamos a Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, Deus rejeita Saul e envia Samuel à casa de Jessé. Os irmãos de Davi passam diante de Samuel, todos com boa aparência, fortes, impressionantes. Mas Deus diz: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi é ungido rei ainda jovem, pastor de ovelhas, esquecido no campo.
Deus está estabelecendo um rei segundo o seu coração. Em 2 Samuel capítulo 7, Deus faz uma aliança com Davi. Ele promete levantar um descendente, estabelecer o trono desse descendente, e diz que o seu reino será firme para sempre. Essa pequena expressão, para sempre, é uma chave escatológica. Indica que há algo além de Davi, além de Salomão, além da monarquia terrena de Israel. Aponta para um rei que virá e reinará eternamente. Mas a Bíblia não romantiza Davi. Em 2 Samuel capítulos 11 e 12, nós vemos o seu pecado grave, adultério com Batseba, tentativa de encobrir a gravidez, e, por fim, o assassinato de Urias. Davi cai fundo. Deus envia o profeta Natã, confronta o rei, traz juízo, disciplina, mas também perdão e restauração. Isso mostra que o próprio Davi, com toda a sua importância, não é o rei perfeito. Davi aponta para alguém maior do que ele. Assim, quando olhamos José, Ruth e Davi juntos, percebemos que eles não são contos isolados. São capítulos de uma única história, Deus preservando, ampliando e direcionando o povo da aliança em direção ao Messias. Ler essas narrativas de forma fiel exige começar perguntando: o que isso me revela sobre Deus, sobre sua promessa e sobre o avanço do plano de redenção? Só depois eu pergunto: e como isso fala comigo hoje? Agora, deixe a própria Escritura interpretar a Escritura. Volte comigo para José. Em Gênesis 45 e Gênesis 50, José reconhece que Deus usou o mal dos seus irmãos para o bem e para a preservação de vida. Quando chegamos ao Novo Testamento, em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, os apóstolos dizem que a morte de Jesus aconteceu pela presciência e pelo determinado conselho de Deus, embora homens ímpios fossem culpados. Perceba o padrão. Deus usa a maldade humana sem ser autor do pecado, para cumprir seus decretos de salvação. José é um prenúncio da cruz. José é o inocente vendido por seus irmãos, humilhado, mas exaltado por Deus para salvar muitos. Jesus é o inocente entregue nas mãos dos homens, traído, crucificado, mas exaltado à direita do Pai para salvar um povo de todas as nações. A história de José prepara o nosso coração para entender a cruz como o cumprimento supremo desse padrão. Em Ruth, nós vemos Boaz como Goel, o resgatador. Essa figura jurídica assume a dívida e a causa da família fragilizada. Ele paga o preço, garante proteção, restaura o nome. Quando avançamos para Isaías capítulo 53, encontramos o servo do Senhor que sofre, carrega nossas culpas, toma sobre si nossas iniquidades. Ele é o verdadeiro resgatador que assume a dívida do seu povo. Em Hebreus capítulo 2, somos lembrados de que Cristo assumiu a nossa natureza, fez-se nosso parente, nosso irmão, para poder nos representar. Em Hebreus capítulo 9, o sangue de Cristo é apresentado como resgate definitivo, eficaz, que nos purifica e abre o caminho até Deus. Ruth termina com uma genealogia apontando para Davi. O Novo Testamento, especialmente Mateus capítulo 1, continua essa genealogia até Jesus, mostrando o fio da promessa. E quanto a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, há a promessa do trono eterno do seu descendente. Em Salmo 2, vemos o rei ungido, a quem Deus dá as nações por herança. Em Salmo 110, vemos esse mesmo rei assentado à direita de Deus, reinando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Quando chegamos a Lucas capítulo 1, o anjo anuncia a Maria que o filho que nascerá será chamado Filho do Altíssimo, e que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Em Apocalipse capítulo 19, vemos Cristo voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 21, vemos novos céus e nova terra, o reino consumado, a nova Jerusalém descendo. Tudo isso mostra que os fracassos de Davi, narrados com tanta honestidade, nos protegem de transformar Davi em herói moral e nos empurram na direção do Rei perfeito, Jesus. Quando tentamos ler um capítulo isolado de José, ou de Ruth, ou de Davi, sem o restante da Bíblia, é fácil transformar a história em moral da história. Seja vencedor como José, seja leal como Ruth, seja corajoso como Davi. Mas quando colocamos essas narrativas dentro da linha que vai de Gênesis até Apocalipse, vemos o fio da promessa, a preparação para Cristo e o prenúncio do reino vindouro. Textos mais difíceis, como certas narrativas, são iluminados por textos mais claros. O Novo Testamento explica a função da lei, dos sacrifícios, da monarquia, e mostra que tudo encontra seu sim em Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 1, quando Paulo afirma que todas as promessas de Deus têm em Cristo sim e por meio dele o amém. E o que isso tudo significa para a sua vida hoje? Primeiro, significa que identidade vem antes de imitação. Você não é chamado a ser José por esforço próprio, como se a salvação dependesse da sua capacidade de suportar o sofrimento. Em Cristo, você já é alguém por quem Deus age em meio ao mal, como agiu na vida de José. A mesma mão soberana que guiou José está guiando a sua história, mesmo quando você não entende. Você não é chamado a ser Ruth para ser aceito por Deus. Em Cristo, você já foi acolhido na família da fé, mesmo sendo estrangeiro e pecador. Você foi enxertado nesse povo, como diz Romanos, e agora pertence ao povo da aliança por pura graça. Você não é chamado a ser Davi herói.
Em Cristo, você faz parte do povo governado pelo Rei Perfeito, ainda que você lute com pecados profundos. Deus não te aceita porque você é um Davi da fé, mas porque Jesus é o filho de Davi perfeito que nunca falhou. Então, antes de perguntar o que eu tenho que fazer, pergunte quem eu sou em Cristo e o que Deus já está fazendo na minha história. Vamos descer isso para o chão da vida, começando com o sofrimento e a injustiça, como no caso de José. Talvez você, cristão brasileiro, esteja enfrentando injustiça no trabalho, esquecido por chefes injustos, preterido em promoções, humilhado por causa da sua fé. Talvez você enfrente perseguição velada, fofocas, ou até uma traição dentro da própria família. A história de José lembra que Deus não perdeu o controle, mesmo quando você é colocado no fundo do poço. Isso não romantiza a dor. Sofrer é ruim, injustiça é real, traição dói. Mas, em Cristo, você pode crer que existe algo maior acontecendo do que você enxerga. Em vez de reagir com vingança, com ódio, com desespero, você pode responder com fidelidade diária, porque sabe que Deus enxerga além do momento e pode usar até o mal contra você para um bem maior. Pérola acionável para hoje. Pegue aquela situação injusta que está te corroendo e ore especificamente sobre isso. Verbalize diante de Deus, com sinceridade: Senhor, eu não entendo, mas eu creio que o Senhor continua conduzindo a história. Faça isso hoje. Essa simples oração muda o tom do seu coração e te realinha com a soberania amorosa de Deus. Agora, pense na lealdade e na vulnerabilidade, o tema de Ruth. Talvez você esteja se sentindo sem chão. Desemprego, abandono conjugal, luto, sensação de não pertenço a lugar nenhum. Ruth conhece esse desamparo. Ela é viúva, estrangeira, pobre, num contexto de instabilidade espiritual e social. Ruth não age porque é uma heroína perfeita. Ela dá passos de fidelidade porque confia no Deus de Noemi, mesmo sem enxergar o final da história. E Deus, silenciosamente, está guiando cada detalhe, inclusive o campo onde por acaso ela vai colher, que é justamente o campo de Boaz. Aplicação prática. Você pode dar passos pequenos e fiéis hoje, não porque já vê o resultado, mas porque o Deus de Ruth continua conduzindo detalhes simples. Uma ligação, um currículo enviado, um pedido de perdão, uma ida à igreja mesmo desanimado, uma oração aparentemente pequena. Tudo isso pode ser o campo de Boaz da sua história, onde Deus vai revelar cuidado e provisão. Pérola acionável. Escolha um ato simples de fidelidade hoje, mesmo na dor, e faça isso como expressão de confiança de que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando ela parece comum demais. Faça algo pequeno, mas faça em fé. E quanto a Davi, a queda, o arrependimento e a esperança. A Bíblia não esconde: Davi cai feio. Adultério, mentira, homicídio. A narrativa é pesada, suja, desconfortável. Em vez de ser apenas um alerta moral do tipo não faça como Davi, essa história mostra como a graça de Deus é maior que o pecado e como ele trata seriamente o pecado sem cancelar sua promessa. Talvez você tenha caído moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Talvez esteja preso em um pecado escondido, com vergonha, com medo de ser descoberto. Em Cristo, há espaço para confissão, disciplina e restauração, sem perder sua identidade como filho. Deus sabia do seu pecado quando decidiu te amar em Cristo. Aplicação prática. Hoje, em vez de esconder, separe um tempo para confessar isso diante de Deus. Fale com sinceridade, sem máscaras. Se for algo que exige ajuda, considere buscar um irmão ou irmã maduros na fé, um pastor, alguém com quem você pode caminhar em verdade. Lembre-se, a queda de Davi não impediu Deus de cumprir a promessa de um rei eterno. Sua queda, em Cristo, não é o fim da sua história. Tudo isso precisa ser vivido em chave escatológica. Essas histórias apontam para um final certo: Cristo voltando, julgando o mal, consolando seu povo e estabelecendo um reino de justiça que nunca será abalado. No Brasil de hoje, com corrupção, violência, crise econômica, injustiça, é tentador ler a Bíblia apenas como manual de dicas de sobrevivência para a semana. Mas a leitura escatológica nos lembra que nossa esperança não é apenas melhorar a vida agora, mas viver como cidadãos de um reino que será plenamente revelado. José nos lembra de um Deus que governa a história, inclusive as injustiças. Ruth nos lembra de um Deus que inclui estrangeiros e restaura famílias quebradas. Davi nos lembra de um Deus que mantém sua promessa de um rei eterno, apesar dos pecados dos homens. Tudo isso aponta para o dia em que o Rei Jesus voltará. Pérola acionável aqui. Da próxima vez que você ler uma narrativa bíblica, pergunte: como essa história me lembra do retorno de Cristo e do reino que ele está estabelecendo? Deixe essa pergunta guiar sua aplicação. No fim das contas, Cristo é o centro dessas narrativas todas. José aponta para Cristo, o inocente que sofre injustamente, mesmo assim, se torna um meio de salvação para muitos. Ruth e Boaz apontam para Cristo, que acolhe o estrangeiro, torna-se nosso parente redentor e garante nossa herança eterna. Davi aponta para Cristo, o Rei perfeito que nunca pecará, nunca falhará com seu povo e reinará para sempre. A boa notícia é que você não precisa ser o herói dessas histórias. Cristo é o herói, e você é o resgatado.
Você é o irmão que traiu, mas que pode ser perdoado e sustentado por Deus. Você é o estrangeiro vulnerável que é acolhido e incluído. Você é o pecador que cai, mas que é levantado pela graça do Rei. Talvez você tenha lido a Bíblia por anos como um livro de faça isso e não faça aquilo, e esteja cansado, frustrado, achando que nunca chega ao padrão. Hoje, o chamado é para se render ao Cristo das Escrituras, não aos personagens. Crer que ele viveu a obediência perfeita que você não consegue viver e morreu o juízo que o seu pecado merece. Se você ainda não crê em Cristo, ou se a sua fé é apenas nominal, o convite é: arrependa-se e creia. Entregue a ele a sua história quebrada, o seu moralismo, a sua tentativa de ser o herói. Receba pela fé o que ele já fez por você na cruz e na ressurreição. Se você já é crente, o chamado é para se arrepender de uma leitura moralista da Bíblia, superficial, centrada em você. Volte ao Evangelho como centro da sua interpretação. Leia José, Ruth, Davi e tantos outros com os olhos fixos em Cristo, na cruz, na ressurreição e na volta dele. Porque você está em Cristo, você é livre para viver a fidelidade de José, a lealdade de Ruth e a humildade quebrantada de Davi. Não para ser aceito por Deus, mas porque já foi aceito. Essa liberdade te capacita a enfrentar injustiça, desamparo e quedas não com desespero, mas com esperança viva e arrependimento constante. A escatologia deixa de ser uma teoria distante e se torna a certeza de que a sua luta não é em vão, porque o Rei volta. Deixe eu resumir a grande verdade que percorre tudo o que vimos hoje. A verdade central é esta: as histórias de José, Ruth e Davi são relatos reais de como Deus, soberanamente, preserva, amplia e conduz o seu povo rumo a Cristo e ao reino eterno, e não fábulas moralistas para você tentar ser o herói. E qual é a pérola do dia? Algo simples e aplicável agora. A partir de hoje, sempre que você abrir uma narrativa bíblica, troque a pergunta: o que esse personagem fez que eu tenho que copiar? Por 3 perguntas. O que isso mostra sobre Deus? Como isso aponta para Cristo? Como isso me chama a viver hoje, esperando a volta de Jesus? Só isso, feito com sinceridade, já começa a mudar seu relacionamento com a palavra. E onde entra a graça nisso tudo? O vislumbre da graça é que, em cada dessas histórias, Jesus já estava no horizonte de Deus. Em José, Deus estava preparando o cenário para um povo que daria origem ao Messias. Em Ruth, Deus estava preservando a genealogia que desemboca em Jesus. Em Davi, Deus estava prometendo um trono eterno que só Jesus poderia ocupar. A mesma graça que guiou a história da Bíblia até Cristo é a graça que hoje guia a sua história até o dia da volta de Cristo. Eu quero encerrar te convidando a orar comigo, em humildade, pedindo que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, abre meus olhos para ver Cristo em cada página da Tua palavra. Livra-me de usar a Bíblia só como um livro de regras e lições de moral. Ensina-me a confiar em Ti nas minhas dores, como José, a permanecer fiel na vulnerabilidade, como Ruth, e a me arrepender profundamente quando eu cair, como Davi. Lembra-me, todos os dias, que a história não termina aqui, porque Jesus vai voltar, vai julgar o mal, vai consolar o seu povo e vai estabelecer plenamente o seu reino de justiça. Faz-me viver hoje como cidadão desse reino que já chegou em Cristo e será consumado na sua volta. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, ao fechar esse vídeo e abrir a sua Bíblia, as narrativas que você vai ler não são fábulas, são histórias reais, escritas por um Deus real, que está escrevendo também, em Cristo, a sua história, até o dia em que veremos o Rei face a face.